Bom, pessoal, tudo bem? Meu nome é João, como eu já tinha me apresentado lá no primeiro vídeo, e vim gravar aqui o segundo vídeo do canal hoje. Queria mandar um abraço para meu amigo Frederico, que criou um canal também. Depois que eu falei para ele, comecei a gravar vídeo, ele viu meu primeiro vídeo lá e criou um canal que ele intitulou de O Falso Tudólogo. Já lançou 3 vídeos lá e me incentivou muito a gravar esse segundo vídeo aqui também. E esse segundo vídeo ele só aconteceu por causa de Fred, porque ele me recomendou um livro, que é um livro que ele até falou lá no canal dele também, A Vida Intelectual, do padre Sertilanges. Ele é um livro que eu comecei a ler agora, não tô nem perto de acabar, não cheguei nem na metade ainda. Mas em uma determinada parte, ele já me chamou a atenção em uma frase, e aí eu fiquei pensando um pouco sobre isso, anotei, e queria trazer aqui para vocês para discutir algumas coisas. Sobre medicina, sobre outras coisas também. Mas vou tentar aplicar isso para o mundo da medicina, né? Vamos partir direto ao ponto aqui logo. Eu vou ler o trecho que me chamou a atenção. Na página 43, ele está falando da virtude do intelectual, a virtude própria do intelectual. E aí ele fala assim: aqueles que aspiram mais alto do que permitem suas forças, expondo-se ao erro, aqueles que desperdiçam suas faculdades reais para adquirir faculdades ilusórias, também são curiosos na sua antiga acepção. Dois dos 16 conselhos de São Tomás, em matéria de estudos, são para eles. Aqui eu vou pedir licença para arranhar o latim, do qual eu nunca estudei, não tenho nenhum conhecimento, mas como está em latim, eu vou falar em latim e depois fazer a tradução para vocês. Altiora tene quasi eres. Não busques o que está acima de ti. Primeira frase. Segunda frase eu peguei ela na íntegra. Na íntegra não, mas ela estendida, né? Em um site aqui que fala um pouco de São Tomás. Ele publicou, só olhando aqui do lado, na Epístola de modo studiendi. E aí eu vou arranhando meu latim novamente e falando a tradução em português. Então, eu começo assim: Quia quaes est a mi em Cristo mihi carissime Ioannis. Que seria a tradução seria: porque você me perguntou, João, meu querido em Cristo. Qualiter te studere operteate en thesauro scientia adquirindo. Como deveria estudar para adquirir o tesouro do conhecimento? E aí ele parte para o conselho, né? Tale a mi tibi traditur consilium. Eu te aconselho que escolha entrar pelos rios, ut per rivolus, non statem in mare e ligas introite. Entrar pelos rios e não diretamente no mar. Quia per faciliora ad difficiliora opertete devenire. Porque você deve chegar aos mais difíceis pelos mais fáceis, certo? Então, ficou meio ruim essa parte falando em latim. Talvez depois na edição eu corte. Mas falando aqui o todo, assim, uma frase que me chamou muita atenção. Primeiro porque ele está falando com um interlocutor, né, chamado João, que é também meu nome. E que ele explica que para você adquirir o tesouro do conhecimento, você deve entrar pelos rios e não pelos mares. Você deve chegar ao mais difícil pelo mais fácil, certo? Na frase toda. E isso é extremamente interessante, né? Que é a outra frase que ele fala, né? Não busque o que está acima de ti. Como a gente tem aquele ditado popular, não colocar os carros à frente dos bois. É isso. É uma frase que me chamou bastante atenção, assim, porque eu me vi nessa situação um tempo atrás, quando eu entrei na faculdade. E eu acho que, por vezes, é um comportamento comum de várias pessoas que frequentam a faculdade de medicina logo quando elas entram. Eu não fiz roteiros para esse vídeo nem nada do tipo, então eu vou falando aqui as coisas que eu for pensando à medida. Primeiro ponto. É óbvio, porém nem sempre é natural que a gente estude primeiro as coisas básicas para depois chegar às coisas mais complexas, né? Não é à toa que o curso de medicina ele é dividido primeiro em um ciclo básico, em que, em teoria, a gente deveria fundamentar todas as habilidades necessárias para, no ciclo clínico, estudar de fato a medicina, a prática médica, em sua forma mais pura
e estudar inclusive as especialidades, né? Que seria o suprassumo, querendo ou não, a parte mais elevada do conhecimento de determinada área dentro da própria medicina, que é muito amplo. Mas o que acontece muitas vezes é que no próprio ciclo básico a gente está mais preocupado em querer aprender medicina, a gente fica ansioso, a gente fica preocupado de estar perdendo tempo ao estudar anatomia, histologia, fisiologia, essas matérias que são mais básicas, ou outras também. O que a gente não tem, às vezes, a maturidade de entender é que justamente essas matérias são as que vão permitir que a gente consiga aprender a medicina de fato. E não apenas gravar um monte de informações, gravar guidelines ou metas terapêuticas, nomes de remédio, doses, esse tipo de coisa, sem entender de fato o porquê tais coisas estão sendo feitas, como elas funcionam. Na minha realidade, quando eu entrei na faculdade, eu já entrei com a cabeça de ser neurocirurgião. Pensei assim, a primeira coisa que eu pensei quando eu entrei na faculdade, até antes de entrar, era de que meu desejo era ser neurocirurgião. E não é que eu negligenciava as matérias básicas, por vezes negligenciei, mas nem todas. O ponto é que eu sentia essa ansiedade, essa necessidade de me colocar em experiências que me aproximassem da prática médica de imediato. Foi essa vontade que me fez entrar na Liga de Neurocirurgia no segundo semestre da faculdade, enquanto eu ainda estava estudando neuroanatomia. Eu peguei a matéria de neuroanatomia no segundo semestre da faculdade e fiz a Liga em concomitante, fiz meu semestre de calouro em concomitante da Liga, junto com neuroanatomia. Estudei um pouco nas férias sobre neuroanatomia e esse conhecimento básico, muito raso, foi o que me permitiu passar no processo, dentre outras coisas, né, o processo seletivo da Liga. E algumas outras questões também me fizeram passar, não necessariamente pela minha própria competência, mas isso é uma coisa para outro vídeo. Fato entrei na Liga enquanto eu estava fazendo neuroanatomia, que em teoria seria a matéria mais básica, mais simples, mais basal para eu conseguir entender qualquer coisa de neurocirurgia, que depende intrinsecamente da neuroanatomia. Minha experiência com isso é nítido, assim, pelo fato de eu estar na Liga e estar convivendo com pessoas que sabiam muito mais de neurologia, neurocirurgia e neuroanatomia que eu, aquela questão de que o exemplo arrasta, e não só o exemplo arrasta, a passagem direta de conhecimento de outros estudantes mais avançados para mim, enquanto no segundo semestre, me fez evoluir muito rápido na própria matéria. Então eu tive bom desempenho na própria matéria, depois eu acabei virando monitor e era um dos mais interessados da turma, assim junto com outros colegas, em entender e fazer parte daquela matéria da melhor forma possível. Só que o que eu notei é que o fato de eu não ter a base anterior, pelo menos da matéria mais básica, que seria a neuroanatomia e muitas outras, anatomia geral, fisiologia, neurofisiologia, da própria neurofisiologia e a fisiologia do corpo humano como um todo, que interfere na neurocirurgia, a parte histológica, tudo. Essa falta dessa base fez com que eu não tivesse o aproveitamento que eu gostaria de ter tido das discussões, das sessões, das capacitações as quais eu tive na Liga, né? Nessa Liga que eu fiz parte também, eu tinha um estágio em que eu participei, em que eu acompanhava a rotina de um neurocirurgião em um hospital público. E olhando em retrospecto, eu sinto que eu poderia ter aproveitado muito, muito, muito mais aquele estágio se eu tivesse a base que eu tenho hoje e que eu adquiri ao longo do ciclo básico e também do início do ciclo clínico e continuo adquirindo. Essa foi uma coisa da qual eu não necessariamente me arrependo, porque talvez hoje eu não teria o tempo necessário, talvez não fosse uma prioridade suficiente para que eu dedicasse o tempo que eu dediquei àquela época à Liga e a essas atividades extracurriculares,
Mas eu fico com a sensação de, tipo assim, e se eu tivesse entrado por agora? E se eu pudesse estar aproveitando essas experiências agora, nesse exato momento? O quão mais proveitoso seria? E voltando àquela passagem, o quanto eu me joguei no mar primeiro, antes de me jogar aos rios. O quanto eu coloquei os carros à frente dos bois, né? Enquanto eu busquei uma coisa que estava muito acima de mim. E no final acabou não sendo talvez a melhor estratégia. Não me arrependo, porque aquelas experiências foram que me trouxeram até aqui hoje, estando no 7º semestre, tendo uma base legal de neuroanatomia, enfim. Mas eu sinto que poderia ter sido uma oportunidade melhor aproveitada. E aí eu entro em outro ponto, que é por que exatamente eu senti a necessidade de entrar na liga naquele momento? Porque eu não esperei mais tempo, porque eu não adiei essa vontade que eu já tinha. E aí a gente entra numa questão da discussão da própria medicina, assim, do jeito que a medicina tá hoje, né? A gente, pelo menos na época, assim, a gente era muito bombardeado nas redes sociais com essa coisa do currículo para medicina, de que é necessário você fazer pesquisa, liga, atividade de extensão, iniciação científica, porque senão você não conseguiria ter um currículo bom o suficiente para passar em uma prova de residência e tudo mais. E a própria liga dessa que eu entrei foi o que me permitiu dar os primeiros passos na produção científica, começar a aprender o básico da produção científica, inclusive antes de ter as matérias na própria faculdade, e que me deu minha primeira publicação, que me deu o know-how, o conhecimento para poder fazer outras publicações no futuro. Mas tudo isso, assim, num primeiro momento, com aquele pensamento de ter um currículo para residência, assim. E o que a gente vê hoje é que isso vem se perdendo. E, na minha opinião, isso é extremamente positivo, que as bancas estão levando em consideração cada vez menos o currículo, está contando cada vez menos. Entrevista já não é mais uma realidade. A análise curricular para algumas provas também já não é mais a realidade. E o que conta nessa análise curricular é muito mais produção científica do que, de fato, atividade de extensão e liga. Mas num primeiro momento, eu olhando em retrospecto, assim, eu interpreto que foi isso que me fez entrar tão cedo. Colocar os carros à frente dos bois, né? E isso é muito negativo. Essa cultura fez com que muitas pessoas entrassem na faculdade de medicina querendo produzir ou saber ou discutir em um nível da qual elas não estavam preparados. E fez com que, assim como aconteceu comigo, algumas matérias básicas que são simplesmente essenciais para o aprendizado da prática médica fossem negligenciadas em um primeiro momento. Eventualmente, elas têm que ser retomadas, porque elas são essenciais. Se eu não tiver a base, eu não consigo chegar ao topo, eu não consigo chegar ao suprassumo do conhecimento, chegar a um nível mais elevado, a um refinamento do conhecimento maior. E isso eu entendi e estou correndo atrás do prejuízo, mas faltou maturidade para entender aquilo naquela época, muito tempo atrás, certo? Eu acho que eu falei tudo que eu esperava falar nesse vídeo. Tentei conectar isso com a medicina, mas em várias outras áreas da nossa vida a gente acaba tentando, ou seja por soberba, ganância, ou por uma ansiedade mesmo, ditada pelo próprio meio em que a gente está inserido, colocar os carros à frente dos bois, né? Entrar no mar direto, de cabeça, sem antes testar a água, sem antes entrar nos rios primeiro. E é nítido que isso tem um prejuízo grande para a própria produção do conhecimento, construção do conhecimento. E São Tomás já falava isso muito tempo atrás. E a gente ainda assim insiste nos mesmos erros hoje, em 2025. E no meu caso, quando eu entrei na faculdade, né, em 2023 e 2024. Então, recado que eu queria passar, dizer, se alguém for assistir, que esteja entrando na faculdade agora, tenha paciência, invista muito no conhecimento básico, de fato, tenha isso sedimentado, e as coisas têm seu tempo para acontecer. Você não precisa entrar numa liga agora, começar a fazer uma produção científica agora, uma iniciação científica agora. As portas foram se abrindo para mim ao longo da faculdade e teriam se aberto, mesmo que eu não tivesse entrado na liga naquele primeiro momento, apesar de a própria liga ter aberto muitas portas para mim. E
e lembrar daquela coisa básica, né? Antes de ser neurocirurgião, antes de ser qualquer especialidade que você desejar, seja um clínico, um cardiologista, um cirurgião geral, um urologista, qualquer coisa. Antes você precisa ser médico, e a prática médica ela depende das matérias básicas. Não negligencie e continue no caminho. Recomendo esse livro, apesar de não ter terminado de ler ainda. Tá abrindo meus olhos para várias coisas que eu sei que eu fiz errado e estou tentando consertar agora. Mas que se eu tivesse feito desde o início, talvez eu tivesse numa situação ainda melhor do que a que eu estou, graças a Deus. Grande abraço para o meu amigo Fred, que me incentivou a fazer esse novo vídeo, o grande tudólogo, o falso tudólogo, né? E é isso. Valeu.